E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o nosso curso de Cálculo 1 aqui no Estuda Mais. Essa é a nossa primeira videoaula de Cálculo 1. Vamos começar com a matéria de limites, né? E em seguida vamos ensinar vocês as derivadas. Bom pessoal, o curso de Cálculo 1 é um curso de nível superior, logo tem uma dificuldade um pouco maior. Ele não é tão simples, né, quanto aquela matemática que era vista no ensino médio. O cálculo ele é uma disciplina que tem praticamente todas as disciplinas, né, todos os cursos de nível superior que é da área de exatas tem cálculo, né? E alguns outros cursos que não são de exatas também tem cálculo. E cálculo anda tirando o sono de muita gente por aí e não é de hoje não, já faz muito tempo que as pessoas têm problema com essa disciplina, né? Que é uma disciplina um pouco mais complexa, né, do que as pessoas estavam acostumadas no ensino regular, no ensino médio. Bom, no curso aqui do Estuda Mais, nós vamos ensinar vocês como fazer os cálculos, as contas, tudo passo a passo, como as outras playlists, né, os outros cursos que nós damos aqui, também vão ser cursos bem básicos, começar da parte bem inicial até a parte mais avançada. E vamos crescendo com vocês, no nível de vocês, tá bom? É um curso para pessoas que têm muita dificuldade em matemática. Então, se você não tem muita dificuldade em matemática, você pode acabar vendo que o curso vai ser um pouco repetitivo. Vai dar diversas aulas ensinando a mesma lição, mas isso é para que as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de pegar as sacadas da matemática, né, elas possam compreender, aprender também. É claro que não adianta só ficar assistindo videoaula, né? Se não colocar a mão na massa, se não começar a estudar, se não fazer exercício, vai ser muito difícil passar no cálculo 1, que é uma disciplina realmente bem complexa, né? Bom, para você aprender cálculo 1, você precisa saber pelo menos, assim, são diversas matérias que conjuntos é importante saber, mas a matéria principal para você entrar no curso de cálculo 1 é limites, tá bom? Não tem como você aprender cálculo 1, né, sem ter a base de uma matéria que você vai precisar para utilizar os limites. A matéria são as funções. Lembra de f de x? Funções, isso mesmo. Porque os limites, eles vão ser aplicados em cima das funções. Se você não tiver o conhecimento de função, vai ser muito difícil. Eu diria até que não dá para você acompanhar o curso de cálculo 1, tá bom? Aqui no nosso canal já temos uma playlist sobre funções. Então, se você tem muita dificuldade, vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Então, você clica lá e assista toda a playlist sobre funções para que você possa, né, aprender o cálculo 1, limites, com maior facilidade. Serão diversas videoaulas, não serão poucas videoaulas, porque é uma matéria muito grande, uma matéria muito complexa. Já não dá para fazer um resumo tão rápido de limites, né? E como é para pessoas que têm pouquinho mais dificuldade na matemática, né? Então nós vamos fazer detalhe por detalhe, passo por passo, para que você aprenda, para que você possa ver todas as videoaulas e no final você consiga realizar os cálculos básicos, cálculos intermediários e os cálculos mais complexos da disciplina de cálculo 1 e que você consiga passar aí no seu curso de cálculo 1 com uma grande facilidade, tudo bem? Então vamos começar agora que eu terminei estes avisos, né? Sem mais delongas, vamos começar agora nosso curso de cálculo 1 limites. Bom, então aqui nós temos uma função de primeiro grau, né? Aqui dá para ver o gráfico é uma reta,
característica das funções de primeiro grau. Um elemento 2, um número 2 aqui, quando ele toca o nosso gráfico, ele se corresponde no eixo y com o número 3. Então, o x, o número 2 que está no eixo x, no eixo das abscissas, quando ele toca o gráfico, ele se corresponde com o número 3 no eixo das ordenadas. Todos os números são assim. O número 4 aqui, ó, mais ou menos, ele vai se corresponder com algum número lá em cima no eixo y. O número 1 a mesma coisa, 0,5 a mesma coisa. Isso vai acontecer no decorrer de todo o nosso gráfico. Elementos de x, né, do domínio aqui, né, vão se corresponder com a imagem aqui, né, no nosso contradomínio, no y, certo? Isso nós já vimos nas funções. Então agora, que já demos essa pequena revisada, vamos entrar nos limites. O que seriam limites? Bom, imagine você que eu vá pegar um número aqui, por exemplo, o número 1. O número 1 ele vai se corresponder com um número, mais ou menos aqui, vou falar que ele vai se corresponder com o número 2, por exemplo. Tá? O número 1 em x se corresponde com o número 2 em y. Se eu pegar um número um pouquinho maior do que o número 1, que está um pouco mais próximo do número 2, ele vai se corresponder com um número um pouquinho maior do que o número 2 aqui e um pouco mais próximo ao número 3. Quanto mais próximo o número que eu vou pegando, mais próximo ele está do número 2, na correspondência dele, ele está mais próximo lá do número 3, que é um número do qual o número 2 se corresponde, certo? Então, eu vou pegar um número bem mais próximo do número 2 e ele chega a se corresponder com um número bem mais próximo do número 3. Se eu pegar um número aqui praticamente colado ao número 2, que não é o número 2, tá? É praticamente o número 2, é 1,999999, ele vai chegar a ser um número bem próximo lá de 3, tipo 2,99999, tá bom? Mas olha só, nos limites, né, vou começar a escolher números bem mais próximos do número 2, bem mais próximo, mas nunca vou ser o número 2, tá bom? Existe um limite entre esse número que eu estou escolhendo e o número do qual eu quero chegar, tá bom? Olha só, quando no eixo x eu tendo a ser o número 2 da esquerda, né, para a direita, a gente coloca um sinalzinho de negativo, é um menos para simbolizar, tá bom? Vai ter esse menos aqui para simbolizar. Então, ó, x está tendendo pela esquerda a se aproximar do número 2, mas nunca vai ser o número 2, tá bom? Então, quanto mais próximo eu chego do número 2 aqui, em x, em y, eu estou mais próximo do número 3, certo? Olha só, se eu fosse representar isso em limite, eu diria que o limite de f de x, que é da nossa função, né? O limite de f de x é igual a 3 quando x tende a 2, aí você coloca aqui, ó, um menos para simbolizar pela esquerda, tá? Limite de f de x é igual a 3 quando x tende a 2 pela esquerda. É assim que a gente escreve o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Eu vou chegando, quando o x chega mais perto de 2, meu f de x, né, o meu y, fica igual a 3. É claro que aqui não é 2. Se não é 2, aqui também não é 3. É só um número que está bem próximo de 2 que eu estou representando como se fosse o número 2. E aqui é um número bem próximo de 3 que eu estou representando como se fosse o número 3. Nós apenas consideramos que seja 3 e consideramos que esse x seja 2, mas não é, tá bom? É importante saber que não é. Lá na frente vocês vão ver o porquê. É sempre bom lembrar, x tende a ser 2, x não é 2, então o f de x também está tendendo a ser 3, mas não é 3. Lá no infinito, você chegando bem mais próximo, você vai perceber que eles não estão juntos.
Aqui, x tendendo a 2 não é 2. É apenas um número muito, mas muito próximo de ser 2, tá bom? Tá, eu fiz um limite aqui que eu chamo de limite unilateral. Isso aqui é um limite unilateral, tá? Unilateral. Porque eu fiz de um dos lados. Se eu for fazer do outro lado, olha só. Aqui, por exemplo, tem o número 3, né? Se eu começar a chegar mais próximo do número 2 aqui, ó, escolho um número qualquer. Não sei que número é esse. Está entre 2 e 3. Ele vai tocar o meu gráfico e vai se corresponder com o número lá em cima do número 3. Aí eu vou lá e pego um número mais próximo de 2. Olha só o que acontece quando ele me corresponde no gráfico. Ele chega mais próximo de 3. Quanto mais próximo eu vou chegando aqui do número 2, mais próximo eu vou chegando do número 3. Se eu chegar colado aqui, ó, no número 2, eu vou estar colado lá no número 3. Mas lembrando que não é 3, né? Não vou chegar a ser 3, não vou chegar a ser 2. X apenas tende a ser 2. Então, lá em cima, x está se correspondendo com um número bem próximo de 3, que não é 3. É um número um pouquinho maior que 3. É como se fosse 3,000000001, por exemplo. Tá bom? É bem próximo de 3. E aqui é como se fosse um 2,000001, que está se correspondendo com esse 3,00001. Entenderam? Um número bem próximo aqui, só que um pouco em cima de 2. E aqui um número bem próximo, só que um pouco abaixo de 2. Então, eu tenho um limite unilateral que eu fiz pela esquerda, né? Tem um limite unilateral pela esquerda. E tem um limite unilateral pela direita, né? Eu posso fazer aqui que o limite, quando f de x é igual a 3, quando x tende a 2 pela direita. Coloco o maisinho aqui para simbolizar pela direita, certo? Então, limite unilateral aí pela direita, né? Direita. Aí você coloca o positivo, esse maisinho aqui, para simbolizar que é pela direita. Observe uma coisa, nós temos um limite unilateral quando eu venho da esquerda, aqui debaixo do número 2, e um quando eu venho de cima do número 2. Os dois limites, eles tendem a se aproximar do 3. Logo, os meus dois limites unilaterais, olha só, eles têm o mesmo resultado. Se eu tenho dois limites unilaterais com o mesmo resultado aqui, eu posso pegar e fazer o meu limite bilateral, olha só. O que seria meu limite bilateral? Pelos dois lados, certo? O limite, quando x tende a 2, olha só, aqui você não precisa mais pôr mais ou menos, de f de x é igual a 3. E esse aqui é o meu limite bilateral. Limite bilateral, porque vem dos dois lados, tá bom? Bilateral, olha só. Então, aqui temos um limite unilateral pela esquerda, limite unilateral pela direita e o limite bilateral, que são os dois limites pelo fato deles serem iguais.